Pensa numa molécula que, em uma situação de vida ou morte, pode fazer um coração voltar a bater. A história dela não é nada parecida com aquela imagem de um laboratório calmo e silencioso. Pelo contrário, é uma história de rivalidade, uma corrida maluca contra o tempo para conseguir capturar uma substância que era quase um fantasma. Essa é a história da adrenalina. Sabe aquela injeção clássica de filme que reverte um choque alérgico gravíssimo ou dá uma nova chance para um coração parado? Então, hoje ela é peça-chave na medicina de emergência. Mas a jornada para conseguir colocar todo esse poder dentro de uma seringa, essa foi uma verdadeira saga. A adrenalina, ou epinefrina, é a molécula da ação. O nome dela, aliás, já entrega tudo, né? Vem do latim e do grego e significa ao pé da letra sobre o rim. E é exatamente ali que as glândulas suprarrenais a produzem. De lá, ela cai no sangue e funciona como um mensageiro químico para o corpo todo, acionando aquele nosso instinto de luta ou fuga. Bom, para entender essa história, a gente precisa voltar lá para o final do século XIX. A ciência estava a todo vapor e os pesquisadores começaram a notar uma coisa bem esquisita. Extratos tirados das glândulas suprarrenais de animais tinham um efeito misterioso, mas incrivelmente poderoso. E aí, em 1894, o negócio esquentou de vez. Dois cientistas, George Oliver e Edward Schaefer, injetaram um desses extratos no animal e viram a pressão arterial dele disparar. Esse tal de efeito pressor foi o tiro de largada para uma corrida científica mundial. A pergunta era uma só: quem seria o primeiro a isolar essa substância? Só que o desafio era gigantesco. A substância era absurdamente forte, mas ao mesmo tempo muito estável. Era só entrar em contato com o ar que ela oxidava, se degradava e perdia todo o seu poder. Era literalmente como tentar pegar fumaça com as mãos. E nessa corrida, a disputa acabou se concentrando em dois caras. De um lado, o acadêmico super renomado John Jacob Abel, da prestigiosa Universidade Johns Hopkins. Do outro, um nome de fora, Jokichi Takamine, um químico industrial japonês que morava em Nova York e entendia não só de química, mas também de patentes e de mercado. E o mais incrível é que a grande virada dessa história não aconteceu numa universidade famosa, não. Aconteceu num laboratório improvisado no porão de uma casa em Nova York e veio justamente do competidor que muita gente subestimava. O grande trunfo do Takamine não era um equipamento super caro, nem o laboratório de ponta. Era uma pessoa. Seu jovem assistente, Keizo Uenaka. Acontece que no Japão, o Uenaka já tinha conseguido isolar a efedrina, uma molécula com uma estrutura química bem parecida com a da adrenalina. Essa experiência era a peça que faltava no quebra-cabeça. E então, o momento eureka. No dia 5 de agosto de 1900, usando uma técnica bem simples que tinha aprendido lá no Japão, o Uenaka olhou para uma plaquinha de vidro e viu uma coisa que ninguém no mundo tinha visto antes. Cristais. Cristais puros e estáveis de adrenalina. O fantasma, finalmente, tinha sido capturado. O segredo todo estava na simplicidade genial do método deles. Enquanto a concorrência usava processos químicos super agressivos que acabavam destruindo a molécula, a equipe do Takamine foi por um caminho mais sutil. Um calorzinho suave, evaporação a vácuo para não ter contato com o ar e o toque de mestre, um pouco de amônia para fazer a substância se transformar em cristais. O resultado foi inacreditável. A adrenalina em forma de cristal era de 600 a 800 vezes mais potente que os extratos que usavam antes. Isso mudou o jogo completamente, porque, pela primeira vez, os médicos podiam dar doses exatas e seguras. Foi uma verdadeira revolução. Mas para o Takamine, que tinha essa cabeça de industrial, isolar o cristal era só metade da vitória. A verdadeira batalha, para ele, não terminava no laboratório. Ela começava no mercado. Para a medicina, o cristal puro significava confiança, doses precisas. Mas para o Takamine, significava uma outra palavra mágica: patente. Era a chave para transformar aquela curiosidade científica num medicamento que poderia ser produzido e vendido no mundo todo. E essa tensão toda entre o mundo dos negócios e o da ciência fica super clara até nos nomes. Takamine e seu parceiro comercial registraram a marca Adrenalina, com I no final. Já a comunidade científica, para se distanciar dessa coisa comercial, preferiu adotar o nome que o Abel tinha proposto, epinefrine. É por isso que a gente ouve os dois nomes até hoje.
E as coisas aconteceram rápido, muito rápido. Em questão de meses, a adrenalina saiu daquele porão em Nova York e foi parar na linha de produção industrial. A briga pela patente foi um capítulo à parte e abriu um precedente legal importantíssimo. Sim, uma substância que vem da natureza, se for purificada e transformada em algo útil, pode ser patenteada. Isso molda a indústria farmacêutica até hoje. Tá, mas e hoje, qual é o legado disso tudo mais de um século depois? Bom, o impacto daquela descoberta ainda é sentido, e muito, nas salas de emergência do mundo inteiro. Claro que o uso da adrenalina foi mudando. Para asma, por exemplo, hoje existem drogas mais específicas, mais seletivas. Mas quando o assunto é uma emergência gravíssima, tipo um choque anafilático ou uma parada cardíaca, ela continua lá, firme e forte, como a primeira e insubstituível linha de defesa. E aí que tá a grande ironia da coisa. Aquilo que faz a adrenalina não ser ideal para tratamentos do dia a dia, o fato dela agir no corpo todo sem ser muito seletiva, é exatamente o que a torna perfeita para uma crise. É como dizem, quando vários sistemas do corpo estão entrando em colapso ao mesmo tempo, não se precisa de um bisturi delicado, precisa-se de uma marreta. E a adrenalina é a marreta mais eficaz que existe. No fim das contas, a história de Jokichi Takamine mostra como a genialidade científica, quando se junta com uma visão prática de mercado, pode ter um eco que dura gerações. Aquele cristalzinho que nasceu da persistência num porão em Nova York continua salvando vidas todos os dias. E isso deixa a gente pensando, quantas vidas hoje dependem da visão de um químico industrial de mais de 100 anos atrás?